A gente vai conversar com o cientista político e professor de Relações Internacionais do IBMEC, Christopher Mendonça, para falar do Fórum de Davos e também sobre o atual momento político do Brasil. Seja bem-vindo, Christopher. Um bom dia para você. Bom dia, Cláudio. Um prazer poder falar com você hoje. Prazer é nosso em recebê-lo. Christopher, a gente está no momento em que todas as atenções estão voltadas aí para o Fórum Econômico de Davos, na Suíça, para saber como serão os próximos anos no mundo, né? Qual o papel do Brasil nesse futuro? Bom, o Brasil tem um papel fundamental, porque o Brasil, em toda a sua história diplomática, teve uma centralidade muito grande em temas que são de grande relevância, como, por exemplo, a economia, o meio ambiente, o enfrentamento das crises sanitárias e de saúde. E nesse momento que nós estamos vivendo no cenário internacional, nós estamos em guerra lá na Ucrânia, né, da Ucrânia contra a Rússia, estamos terminando de passar por um período importante do ponto de vista da saúde pública, que é a crise da Covid-19, e estamos também no auge das discussões sobre as questões ambientais. Então, nessa esfera, é importante a gente considerar que o Brasil é um player, né, fundamental para essas negociações, para conectar os interesses e preferências dos diversos estados e produzir ali alguns relatórios importantes que vão orientar as políticas por todo o mundo. Depois da guerra da Ucrânia, depois da guerra da Ucrânia da Rússia contra a Ucrânia, depois da pandemia também, principalmente da guerra, né? A gente viu que houve uma falta aí de energia nos países europeus. Em relação a essa energia aí, qual o papel que o Brasil pode fazer daqui 10 ou 15 anos, daqui para frente? Pode ser muito diferente? Bom, só para constar, o tema principal da reunião de Davos esse ano é sobre cooperação em um mundo fragmentado. Então, o objetivo é reunir os países em torno dessas polêmicas e desses temas globais que são muito importantes, e um deles é, sem dúvida, a questão energética. O Brasil é um país que é referência internacional na questão relativa ao desenvolvimento de energias limpas, né? Então, há energias aqui sustentáveis que podem ser exploradas e que podem ser, inclusive, exportadas para o mundo, e o papel importante dos nossos ministros que lá estão é de demonstrar para a comunidade internacional a importância do Brasil nesse setor. É importante a gente relembrar que quem está lá representando o Brasil são dois ministros importantes, como o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, chefe, portanto, da equipe econômica do novo presidente, e também Marina Silva, que é a representante do Ministério do Meio Ambiente, ministra nessa ocasião. Então, esses dois temas serão temas importantíssimos dentro da reunião de Davos e que vai atrair os investimentos do mundo, bem como a expertise do Brasil para ajudar o mundo a enfrentar essa crise climática e energética que a gente tem vivido nos últimos anos. A gente tem a maior floresta do mundo, né, aqui, que atrai a atenção do mundo todo também, justamente nesse momento que se fala muito sobre questões ambientais, que a gente está vivendo uma crise realmente ambiental. O Brasil, com essas florestas todas, também tem os créditos de carbono, né? Nova economia que se apresenta aí daqui para frente. Qual pode ser o papel do Brasil em relação a esses créditos, já que a gente tem muitas florestas? Bom, o Brasil tem um papel muito relevante nas questões ambientais desde os anos 1970, quando houve a Conferência de Estocolmo. A gente tem que relembrar também que teve aqui no Brasil a chamada Rio 92, que foi uma das maiores e mais profundas conferências sobre o clima do mundo. Então, o Brasil sempre teve na sua história diplomática um papel de centralidade nas discussões a respeito desse tema. E parece que nos últimos anos o Brasil perdeu um pouco dessa centralidade, desse protagonismo, mas uma das pautas prioritárias do novo governo é exatamente trazer de volta esse protagonismo brasileiro nas questões ambientais. O Brasil, portanto, tem uma expertise muito grande para trazer a questão do crédito de carbono para contribuir para a comunidade internacional de forma geral, fazendo com que os benefícios ambientais sejam maiores do que os retrocessos nessa área. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está lá no Fórum de Davos, falou muito em relação à responsabilidade, um crescimento também com uma responsabilidade social e ambiental. Como é que está a imagem do Brasil hoje lá fora nessa questão ambiental, social? A imagem brasileira está muito debilitada, né, no cenário internacional em razão de uma série de questões que foram observadas nos últimos anos. E eu acho que um dos desafios grandes que a diplomacia brasileira tem para agora é reconstruir essa imagem de um país que foi consolidado como o principal ator nas questões climáticas e nas questões do meio ambiente de forma geral
nas últimas décadas. Não é de hoje que o Brasil começou a falar sobre o meio ambiente, nós já estamos muito avançados nessa questão. E nós não poderíamos perder essa oportunidade de sermos centrais nesses debates. O Fórum em Davos, ele acontece anualmente, né, e reúne pessoas diferentes, não apenas representantes de estados, mas também investidores, pessoas que são ligadas à economia, exatamente para pensar em soluções para as crises que nós estamos vivendo naquele momento. Nesses últimos anos, nós tivemos crises importantes, que nós já destacamos no início da entrevista, como, por exemplo, a crise da Ucrânia e até do coronavírus, e a questão climática se torna também um dos temas fundamentais para a gente tratar nesse fórum, que vai ser muito importante, certamente. Como é possível pensar nessa pauta da reindustrialização, que também é um objetivo nessa reunião, trazer mais indústrias também para o Brasil, mas sem perder o cuidado com a sustentabilidade? De que forma vai ser possível fazer isso? Esse debate entre sustentabilidade e industrialização, ele não é novo, né? A gente já está há algumas décadas aí debatendo sobre essas questões, sobretudo buscando um ponto de equilíbrio, para que a gente não perca a nossa industrialização, não perca a nossa capacidade produtiva, mas ao mesmo tempo preserve aquilo que a gente tem de mais precioso, que é o nosso meio ambiente. Então, nesses termos, é um desafio muito grande, não apenas da diplomacia, mas de toda a equipe econômica, poder casar essas duas coisas, poder conciliar essas duas coisas. O Brasil está no momento que nós precisamos crescer economicamente, né? A equipe econômica que foi escolhida pelo novo presidente exatamente tem como propósito enfrentar esses desafios, mas sem, contudo, perder a essência da defesa das questões ambientais. E é por isso que o nome de Marina Silva, que é internacionalmente reconhecido pela sua defesa da floresta, foi um nome bastante acertado. Evidentemente que a equipe tem muitos erros, né? Eu tenho muitas críticas aos nomes que foram anunciados, mas certamente o nome de Marina Silva é um nome importante que, inclusive, representa muito bem o Brasil na questão de Davos, por ser um nome muito ligado ao meio ambiente, à defesa, sobretudo da Amazônia, por ser alguém ali da Amazônia. Então, nesses termos, o Brasil ganha bastante com essa participação nesse Fórum Econômico Mundial. E como está o Brasil hoje na questão da energia renovável, que é um tema muito caro, principalmente nessas reuniões se fala muito sobre isso. Como que a gente está hoje e pode representar, o que a gente pode levar em relação a isso para outros países? Bom, a defesa das questões climáticas, sobretudo das energias renováveis, ela é inglória. A gente está sempre defendendo que haja novas tecnologias e novos investimentos nessa área. O Brasil já caminhou bastante, já criou energias sustentáveis importantes, mas ainda há muito que caminhar. Isso é um desafio não apenas para esse governo, mas para os governos futuros também, de colocar o Brasil como um país importante na questão da renovação das energias, né? Nós podemos observar nesse momento uma crise energética que se vive lá na Europa, principalmente em razão da crise da Ucrânia, né, no qual os países se veem numa condição quase que encurralados, né, pela disponibilidade escassa de alguns recursos e de algumas energias, que certamente impactam negativamente na produção daqueles países. E o Brasil é um daqueles países que tem condições, tem expertise, tem habilidades para oferecer para o mundo alternativas mais limpas, mais saudáveis, mais sustentáveis, sem que haja nenhum tipo de perda na questão industrial e econômica. Essa viagem a Davos é a primeira de Fernando Haddad como ministro da Fazenda aqui do Brasil. Serão muitos encontros lá fora, são 12 encontros em 2 dias que ele deve ter com várias autoridades, né, de vários países. O que representam esses encontros? De que forma o Brasil pode se beneficiar com essas parcerias internacionais? Bom, o Brasil precisa aproveitar essa oportunidade de mostrar que aqui houve uma mudança no regime, no governo, né? O regime manteve-se o mesmo, nós estamos sob a democracia e foi mudado apenas um partido político, o presidente de turno. Então, nós temos que ter em mente de que a questão da política externa, ela se mantém em alguns aspectos, inclusive nessa participação brasileira nas questões ambientais, mas que haverá algumas mudanças importantes, principalmente na área econômica. A postura do ministro da Fazenda, que é o representante da equipe econômica do Brasil, ela precisa ser estratégica para fazer novos contatos. O Fórum de Davos, ele não inclui apenas estadistas ou pessoas representantes da diplomacia estrito senso, né? Mas ela envolve também empresários, pessoas que estão ligadas aos negócios internacionais. A participação nesses fóruns é muito importante para trazer investimentos para o Brasil, para aumentar a nossa capacidade produtiva, para trazer empresas e até mesmo empregos para o nosso país.
Então, nesse aspecto, o Brasil tem um papel central e é muito relevante que o ministro Haddad tenha um protagonismo para trazer para o Brasil essas condições. E qual a mensagem que o Brasil consegue passar, levando para um fórum que é um fórum econômico mundial, um ministro da Fazenda, como o Fernando Haddad, e uma ministra do Meio Ambiente, que é a Marina, muito conhecida, reconhecida e respeitada internacionalmente? Qual a mensagem que o Brasil passa com essas duas figuras importantes aí, né, nesses dois setores? Eu acredito, Cláudia, que a presença desses dois ministros lá em Davos ela é muito simbólica, porque demonstra a preocupação do Brasil em manter esse equilíbrio entre produtividade e a sustentabilidade. Marina trazendo muito mais as questões da pauta ambiental e a Haddad trazendo muito mais as questões do desenvolvimento econômico, da participação do Brasil no comércio externo. Né? Então, nesse sentido, é muito simbólica a presença desses dois ministros lá e para mostrar também para a comunidade internacional que, a despeito do que tem acontecido aqui no Brasil, nós mantivemos e vamos manter a democracia como nosso regime político. O Brasil mantém-se como uma democracia e é esse o regime que nós escolhemos lá em 1988 e vamos manter, eu espero, pelos próximos anos. Muito bem, a gente conversou com o cientista político e professor de Relações Internacionais do IBMEC, o Christopher Mendonça, para falar desse Fórum Econômico Mundial que acontece durante toda essa semana na Suíça. Obrigada, Christopher, pela sua entrevista. Um bom dia para você, ótima terça. Bom dia, Cláudia, ótima terça para vocês.